Oi pessoal, hoje o intento é compartilhar uma palavra que Jesus falou aos religiosos do seu tempo e ele tocou num ponto muito profundo, muito importante dentro do âmbito religioso que ele vivia, mas também dentro daquilo que dele estava escrito nas escrituras do seu tempo e do que já tinha sido predito, profetizado a respeito do seu surgimento na terra. Ele fala isso aos religiosos do seu tempo e ele diz assim, Mateus 22, 29, vocês erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. A gente pode pensar sobre o significado amplo disso. Eu quero já trazer esta frase, esta fala de Jesus para o nosso tempo. Hoje a gente tem contato com muita informação, especialmente nas mídias sociais também, nas mídias escritas, nas mídias que nos advêm pela internet. Tem muita coisa e é muita informação, é muito calhamaço de dados. Mas do que se trata? Quais são os temas? Quais são as coisas que nos tocam? Quais são as coisas que são significativas para nós dentro de tudo aquilo que a gente toma contato no dia a dia? Assim como a alimentação natural, a gente tem que se alimentar. E a gente pode comer muita porcaria. Se a gente comer X-Bacon todos os dias, nós vamos ter problemas de saúde. Se a gente se entupir de chocolate todos os dias, também. Então a gente precisa, e a gente aprende isso às vezes às duras penas, a gente precisa saber selecionar o alimento, se alimentar bem, e daí desta alimentação ter saúde. Psicológica e espiritualmente a gente também se alimenta de tudo aquilo com o que a gente tem contato, especialmente com as nossas leituras, com as informações que nos vêm. E aí também nesse meio tem muita porcaria, não é? Usando um termo muito claro, tem muita porcaria que a gente come espiritualmente e psicologicamente. E aí eu lembro de Jesus que diz aos religiosos do seu tempo, vocês erram porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. E aí eu fico pensando cá entre nós, não é? Quanto tempo a gente reserva por dia para o bom alimento para nossa alma, para nossa vida eterna? Quanto tempo a gente reserva no nosso dia para tomarmos contato com a palavra de Deus? Para tomarmos contato com a Bíblia, que são as nossas escrituras como cristãos? Quanto tempo? Qual a prioridade que a gente dá a isso? E qual a aplicação que a gente faz em nossa vida, que é oriundo deste aprendizado em cima das Escrituras? Assim como o alimento precisa ser adequadamente preparado, cozido, temperado, também as Escrituras precisam ser interiorizadas com muita diligência. Por exemplo, Jesus é a chave de interpretação e entendimento de toda a Escritura. Dele se fala no Antigo Testamento, para ele se projetam as profecias do Antigo Testamento, dele se fala sobretudo nos Evangelhos, dele se fala e dos seus ensinamentos e do seu legado nas cartas dos apóstolos. No Novo Testamento se fala também da origem da igreja, sobretudo se fala também do cerne que é o amor, que é
Então, sobretudo, o cerne do ensinamento de Jesus. Então, Jesus é a base e é o filtro e é a interpretação de toda a Escritura. Quanto tempo eu busco também estar em comunhão com Deus? Porque a Bíblia, como diz o apóstolo Pedro, não é de particular interpretação, mas sim todos aqueles que escreveram e deixaram o seu legado nestas Escrituras foram inspirados pelo Espírito Santo. E se a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, a sua leitura e compreensão também deve ter a participação do Santo Espírito, do Espírito de Cristo. Em sendo Cristo a chave hermenêutica de interpretação e entendimento, o seu Espírito deve também nos revelar o significado de cada coisa nas Escrituras. Bem, para isso, a gente precisa ter comunhão com Deus. Então a Bíblia deve ser lida, sim, e antecedida todos os dias pela oração, para que o Senhor nos revele a sua vontade e a sua palavra para aquele dia, para o alimento do espírito e da alma para aquele dia, para que nós psicológica e espiritualmente sejamos bem alimentados naquele dia. E cada dia é um dia, ou seja, se cada dia naturalmente o meu corpo biológico precisa do alimento para sobreviver, o meu corpo espiritual, minha alma também precisa do bom alimento, e ele deve me vir cada dia. Por isso, que Jesus jamais possa dizer para nós, por exemplo, vocês erram, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Se eu sei de Cristo, se eu sei da doutrina de Cristo, se eu sei sobre quem eu sigo e quem é o meu Senhor e Salvador, isto me veio pela revelação obtida pelas leituras da Bíblia. Isto veio pelo pregar da palavra que eu ouvi, mas que teve como base a Bíblia. Isto veio, talvez, para alguém também do meio religioso cristão em que ele se criou, mas se foi um ambiente saudável, honesto e verdadeiro, tudo o que dele aprendeu foi inspirado pelo Espírito Santo através da Bíblia. Então que nós também possamos nos alimentar espiritualmente bem, que a palavra do Senhor sempre nos traga o bom alimento e que nós também sejamos apetitosos pela palavra do Senhor. E que esta comunhão, então, gere cada vez mais união com Deus através da nossa oração, através da nossa busca por Ele e através da palavra que dele recebemos e que nos é interiorizada pelo Espírito. Eu queria compartilhar um pouco disso, sobre a importância do alimento espiritual e psicológico, sobre reservar um tempo importante, planejado durante o dia para que a gente se alimente bem da palavra do Senhor e para que isto gere vida em nós, porque a Escritura diz que a palavra do Senhor é viva e eficaz. A palavra é vida, sempre que ela é vivida, interiorizada pelo Espírito de Cristo. Era isso que eu queria rapidamente compartilhar neste videozinho de hoje. Muito obrigado por virem até aqui, por assistirem e que Deus nos abençoe sempre. Tchau!